Os casos de gripe têm aumentado em João Pessoa e na Paraíba inteira. Isso está causando falta de medicamentos nas farmácias. Sabrina Barbosa vai contar detalhes agora. A falta de medicamentos tem gerado preocupação não só para as famílias, mas também para a equipe médica, porque eles têm receitado alguns medicamentos e não têm encontrado esses medicamentos nas farmácias. Para esclarecer sobre isso, essa situação de risco que nós estamos passando aqui na Paraíba, eu estou com o médico infectologista, Dr. Fernando Chagas. Dr. Fernando, qual é a situação? Vocês estão receitando? A equipe médica está preocupada com relação a isso, porque chega na farmácia a receita médica, aquele medicamento que foi prescrito, não está existindo. O que está acontecendo? Está acontecendo um desabastecimento, por parte das indústrias farmacêuticas. Não se trata de serviços públicos ou privados, e sim de toda a indústria farmacêutica, em relação principalmente aos antibióticos pediátricos. Isso, inclusive, tem contribuído para o aumento das crianças nas urgências dos hospitais em todo, não só na Paraíba, mas em todo o Nordeste. Por quê? Porque a gente prescreve antibiótico, principalmente aquele em solução que a criança bebe, E ele não encontra na farmácia, resultado acaba voltando para o serviço. Muitas vezes o profissional de saúde tem que entrar em contato com diversas farmácias para saber onde tem e qual tem. Então isso tem preocupado bastante. Já estamos também com risco, por exemplo, de desabastecimento de soro fisiológico. Isso é um problema que a gente precisa rediscutir, não só aqui, mas também em todo o país, em relação, que pode ser inclusive reflexos da pandemia em relação a essas medicações. A gente está aí também num período de vários tipos de sintomas gripais acontecendo e imediatamente as pessoas procuram as equipes médicas para ter esse socorro e posteriormente os medicamentos. O que pode acontecer? O que é que de risco essa situação pode comprometer a equipe médica, bem como os socorros? Primeiro, é importante a gente lembrar a questão também da automedicação, Muitas vezes a pessoa acaba se automedicando, isso contribui também para consumir a medicação e aquela pessoa, quando de fato tem um medicamento pedido pelo médico, solicitado pelo médico, ele não encontra na farmácia. Então, a automedicação, as pessoas precisam entender que é um risco, inclusive para a criança, E o que pode acontecer? A criança não consegue encontrar, a mãe, o pai não consegue encontrar o tratamento adequado, não consegue encontrar aquele antibiótico, muitas vezes a doença acaba avançando, volta para a instituição e às vezes a gente tem até que fazer a medicação na própria instituição e os pais ficarem indo e voltando com a criança para ficar fazendo a medicação na veia, porque a gente não consegue encontrar via oral. Expõe a criança, inclusive, a outras doenças, Lembrando, criança com sintoma gripal, lembrar da máscara, para evitar a proliferação ainda mais dessas doenças, Lembrar da criança ficar em casa. Por quê? Porque o momento de aumento de casos de doenças respiratórias que estamos vivendo agora, infelizmente, não vai cessar nesses próximos dias. Muito provavelmente a gente vai passar junho e julho ainda sofrendo com essa situação. Infelizmente, tudo isso é verdade em relação à questão dos medicamentos. É grande o desabastecimento de medicamentos. Você vai numa farmácia, raramente se encontra o medicamento. Você vai em uma, vai em outra, e quando encontra é acima do preço. Eu fico imaginando quem vive com um salário mínimo, ou quem vive com menos de um salário mínimo nesse país. Você vai comprar um medicamento, é impressionante o alto custo, o valor que você paga por um medicamento. Infelizmente, a indústria farmacêutica, alguns personagens da indústria farmacêutica são personagens mercenários por dinheiro. É uma indústria que, em primeiro lugar, dinheiro, segundo dinheiro, terceiro em dinheiro. Tem medicamento que poderia ser vendido em dose única. Tomou, fez o efeito. Só que os caras preferem dar de pouquinho, dividem em diversas doses. Para quê? Para lucrar. É a indústria farmacêutica. Tem doença aí que você poderia ter tomado uma dose, tomou uma vez e resolveu. Só que os caras preferem aplicar uma espécie de um protocolo, de um tratamento, para tornar você um dependente, muitas vezes, para você ficar tomando remédio para o resto da vida e dando lucro lá à farmácia. E nós temos... Rapaz, você com certeza que está me assistindo agora, nos últimos 30 dias foi numa farmácia. Eu nunca fui em farmácia igual estou indo agora. Passei quase um mês aí com uma tosse danada, remédio. Remédio não é brincadeira, amigo. Toda esquina de João Pessoa tem uma farmácia. Na principal dos bancários, são pelo menos 13 farmácias. Só no bairro dos bancários. Na principal, e abriram algumas outras agora nas ruas mais por dentro do bairro, Então, assim, tem muita farmácia porque tem muita demanda.
6h42, um homem foi